Então, dando continuidade, projeto de lei número 9, de 24 de março de 2014, autoriza a abertura de crédito especial e das outras providências. Esse aqui da AMM, né? Não tem parecer da comissão. Não, o projeto é o seguinte, o projeto é na comissão de financeira. Educação, fiscalização financeira e orçamentária. Presidente Felipe, Célio, vice-presidente, Leonardo Jesus de Matos, relator. Então, é o seguinte, o projeto... Eu não fiz o parecer, mas eu reuni com o prefeito, até o Ricardo e o Léo não estavam numa reunião, eles chegaram e passei a situação para o prefeito. Falei que a situação da prefeitura se encontra e manda um projeto desse para casa. O prefeito falou que realmente o presidente da AMM, que é o Toninho Andrada lá de Barbacena, pediu para... Mas aí isso é outra coisa, o prefeito, nós vamos reprovar. Então, a minha opinião, nós vamos que eu era contra como presidente da comissão. Que, na minha opinião, eu coloco anexo o parecer depois, junto com o projeto. Se o senhor quiser colocar o projeto em votação, pode colocar. Mas, desde já, o parecer do presidente é contra e eu coloco o parecer junto ao anexo. Eu vou fazer a pergunta a todos os vereadores. Aqueles que quiserem que o projeto entre em votação... Então, quem quiser comentar sobre o projeto, fica à vontade. Realmente o vereador Célio não estava, porque nós estávamos viajando e estávamos com o prefeito, falamos com ele disso. Desde a primeira reunião, quando ele chegou, eu já falei. Isso é um projeto que não traz benefício nenhum para o município. Isso é uma associação que você está em Belo Horizonte, você precisa de um computador, de um telefone, você vai lá, mal te atende. Então, eu já sabia disso, o ex-prefeito Nísio veio com um projeto desse, nós reprovamos. Um outro aprovamos, o município parou de pagar e ficou inadimplente, porque realmente não tinha benefício nenhum. Então, eu e o vereador Felipe, que estava junto e conversamos com o prefeito, ele falou que é uma questão que o Toninho Andrade pediu e tudo, ele ia mandar, mas as condições do município de colocar mais 7 mil, eu acho que é muito dinheiro. Então, eu também, na minha opinião, espero que o vereador Célio entenda, eu também, na minha opinião, se fizermos o parecer, é contra a aprovação do projeto. Então, eu queria ouvir o vereador Célio também. A minha opinião é a mesma do presidente. Ok, obrigado. O senhor está com a palavra. Pois é, aqui nessa casa sempre o prefeito vem mencionando que encontra-se muito aperto financeiro, né? Um projeto igual esse vir na casa. Eu não participei da reunião conforme eles falaram que estava viajando, mas eu estou de comum acordo com eles. No parecer, eu sou contra também, porque onde não tem fundo financeiro no município vai gastar mais, o benefício vai caçar mais indaga para quê? Está com compromisso já arrochado. E hoje é um dia que nós não podemos estar abrindo mão para poder fazer esses consórcios, abrição de crédito, qualquer mão, qualquer custo. Não, eu sou contra. Bom, eu não vou deixar de perguntar, o senhor concorda que o projeto entre em votação ou permanece em estudo, Ailton? O senhor contra o projeto. Em votação já é contra. Vereador Felipe, pode responder as duas. Eu, como presidente da comissão, parecer contra o projeto. Ok. Em votação. João Marcos. Eu também sou a favor que coloque o projeto em votação. Eu sou contra o projeto, visto que o município se encontra endividado e não pode estar fechando esses consórcios. João Marcos. Melhor colocar em estudo, porque quando fala em dinheiro tem que pensar mais um pouco. Vereador Ricardo. Pode colocar o projeto em votação, presidente, e eu acompanho a comissão. Vereador Messias. Leonardo. Mas eu já manifestei que põe em votação e só põe. Então já manifestou. Então o projeto se encontra em votação, primeiro e segundo turno, né? Como eu já fiz a pergunta, né? Todos foram a favor, Jango, o senhor vai manter que fica em estudo, mas o projeto tem votação. Vereador Jango. Então agora foi explicado, porque com dúvida não tem como Claro. Então eu vou aceitar, então reprovar. Reprova. Então, o projeto foi reprovado por unanimidade dos presentes. Eu peço ao presidente da comissão que anexa o parecer, ok, eu agradeço. Projeto de lei número 11,
7 de abril de 2014. Autoriza a Prefeitura Municipal de Tiradentes a celebrar acordo de parcelamento de dívidas de execuções fiscais perante o CRF/MG. Faço saber que a Câmara Municipal de Tiradentes aprovou o presente projeto de lei e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei autoriza o município de Tiradentes a celebrar acordos para o parcelamento de débitos de execuções fiscais referente aos processos número 2007.38, 15.00.10.24-9 e 20.8.38.15.000452-3 e 1091 73.2014.4.001.3815. Débitos estes perante ao CRF-MG/MG. Artigo 2º. Fica autorizado o município de Tiradentes a celebrar acordos para o parcelamento dos débitos acima descritos nos termos previstos na legislação vigente. Artigo 3º. Fica autorizada a retenção do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, para o pagamento das parcelas relativas ao acordo de parcelamento mencionado no artigo 2º. Artigo 4º. O município de Tiradentes, durante o período de parcelamento, consignará nos orçamentos anuais dotação suficiente para o atendimento das prestações mensais oriundas já do acordo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. Pelo presente, encaminho o anexo projeto de lei complementar para análise e votação dessa douta Câmara, nos termos vigentes da Lei Orgânica do Município, em caráter de urgência, urgentíssima e em sessão extraordinária, se necessário, pelos seguintes motivos. Visa o presente projeto de lei autorizar a Prefeitura Municipal de Tiradentes a celebrar acordos para o parcelamento de débitos com execuções fiscais perante CRF/MG. Trata-se desta feita excelente medida para a administração municipal quitar seu débito que já foi objetivo de execuções fiscais ajuizadas junto à Justiça Federal de Minas Gerais. Importa ressaltar que tais débitos em aberto acarretará danos ao município, tendo em vista que já se encontra inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal, CADIM, e a administração não conseguirá obter certidões negativas, o que implica, dentro de outras privações, na impossibilidade de recebimento de verbas voluntárias, justamente aquelas decorrentes de emendas parlamentares ou de projetos governamentais com reflexos diretos e consequências danosas para os cidadãos. Assim, conto com o voto dos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei. Tiradentes, 7 de abril de 2014, Ralph de Araújo Justino, prefeito municipal. Ricardo, você tem alguma coisa em relação ao projeto? Vereador Leonardo, você tem conhecimento do projeto? Não tem conhecimento, não, presidente. E nós precisávamos de ter em mãos esses processos para ver valor de dívida, valor de tudo. Eu entendo que estamos correndo contra o tempo, porque as emendas parlamentares devem sair até final desse mês, início de maio. Mas, se for o caso, a comissão que o senhor nomear ver com o prefeito e, se for necessário, até uma reunião extraordinária para aprovar. Mas eu acho muito imaturo aprovar isso sem saber realmente. E a gente fica muito sem conhecimento realmente, valores, o que são esses processos, entendeu? Então eu acho que deve, se a assessora jurídica nossa souber de alguma coisa, informar sobre isso. Ao contrário, mesmo ela informando, eu acho que a gente não tem os valores, a gente deve deixar esse estudo e, se for necessário, até um projeto de lei, até uma reunião extraordinária para votar isso, para que não prejudique, como está aqui na justificativa, as emendas parlamentares e os projetos governamentais
que estão para ser liberados em prol do município. Obrigado. Felipe, só tem alguma coisa? Você sabe alguma coisa em relação? Não, eu não sei o projeto, mas para obter certidão negativa, alguma coisa, e eu e o João Marcos conversando, a Gilmar consultando o que é CRF, Conselho Regional da Farmácia. Então, é algum débito que a Prefeitura deve ter com o Conselho Regional da Farmácia de Minas, está pedindo parcelamento. Uma consulta... O que? O valor de quê? Isso é uma consulta rápida que nós fizemos aqui, eu e o João Marcos. Outra dúvida também aqui, Justiça Federal de Minas Gerais. Ou ela é federal ou ela é estadual. Os dois não tem como ser. Então, o projeto está mal esclarecido, mal redigido, não tem ninguém da Prefeitura aqui para explicar para a gente. Só um minutinho, presidente. Então, para mim, estudo. Felipe, o senhor para mim, estudo. João Marcos, depois na sequência o Ailton. Senhor presidente, como eu havia lido esse projeto aqui, concordo com os meus companheiros aí diz, só tem os números dos processos, que são execuções judiciais, que a gente não sabe que tipo de execução que é essa, o valor, em que foi gasto esse dinheiro público. Também, sobre essa questão da Justiça Federal de Minas Gerais, não existe esse tribunal, ou a Justiça Federal ou ela é estadual, então não tem como saber. E também, outra questão também, não vem ninguém para poder explanar. Então, isso é muito sério, então eu sou a favor que fique em estudo. Claro, Ailton. Senhor presidente, são umas coisas que acontecem, né? Eu tento entender e fica difícil. Um projeto, né? Veio da prefeitura, sem esclarecimento nenhum, e pede para a gente poder votar urgentíssimo. Poxa, é brincadeira, né? Então, eu acho que a prefeitura tinha que mandar um projeto e respeitar mais os vereadores na questão de aprovar projeto, porque se vir qualquer um e a gente aprovar, né, é melhor estar jogando a gente dentro do rio, né? Morre afogado aí. Eu quero pedir ao livro do prefeito o seguinte, que o senhor envie um ofício, se possível, amanhã ainda. Eu já havia comentado sobre isso, todos os projetos. Departamento pessoal, um representante do departamento pessoal. Em relação à saúde, um representante da saúde. Caso a secretária não possa vir, ela explica para alguém de confiança dela que ela venha. Ao secretário de Educação, referente à educação, isso já para a próxima reunião, só faz esse favor para a gente. Porque, como a gente estava aqui hoje com o secretário do Meio Ambiente, foi esclarecido várias dúvidas. Então, eu acho que fica mais fácil, entendeu? Mais pertinente a gente fazer esse tipo de votações. Célio. Ô, presidente, outra coisa que eu gostaria que o senhor fizesse nesse ofício é ver com as pessoas competentes da prefeitura, né, do executivo, nos quais eles ficam fazendo esse projeto e chega aqui cheio de erros, você está entendendo? Como diz o nosso vereador Ailton, o Felipe. Então, o que acontece? Tem que ver essas pessoas, qualificá-las melhor, porque tem alguma coisa errada lá. Os projetos aqui não chegam. E depois, se a gente coloca em estudo, nós estamos atrapalhando a administração, nós estamos prejudicando a administração. Mas eles não olham que estão trazendo aqui, tudo tocado, os projetos que vêm aqui. Não. Nós é que estamos conferindo e corrigindo os projetos. É que seja feito, não, Ricardo, que seja feita a correção dos projetos antes que seja enviado à casa. Presidente, posso só acrescentar uma coisa nesse ofício? Senhor, que seja anexado também o parecer dos conselhos municipais. Então, por exemplo, se um projeto é da saúde, que o Conselho Municipal da Saúde possa anexar um parecer nesse projeto, para a gente tomar conhecimento, que for do meio ambiente, que o CODEMA anexa também um parecer, porque é muito importante, porque o Conselho são os representantes da sociedade civil junto ao governo, então isso dá um respaldo muito grande para a gente, né? Sem dúvida. João, então, eu estava conversando até com a doutora, né, nossa assessora, aqui não tem nem o valor total da dívida e número de parcela, né, então não tem como, isso tem que ficar em estudo mesmo. Isso de acordo com o vereador João Marcos também, que ele falou. Vereador Ricardo. Não tem nada, não, né, presidente? Não, tem nada, só tem, foi o que eu li. Não. Junto com a justificativa. Ô, gente, olha, eu sou líder do prefeito, eu sinto vergonha disso. Sinto vergonha porque não foi me comunicado, entendeu? Aí eu realmente não estou sabendo disso aqui. Então, vou mandar mais um ofício para que isso seja explanado e na próxima reunião a gente possa ser aprovado. Ok. Então, o projeto número 11,
permanece em estudo e vai para a comissão. Projeto de lei número 012, de 7 de abril de 2014. Revoga a lei número 2.783, de 20 de março de 2013. Artigo 1º. Fica revogada a lei de número 2.783/2013, de 20 de 3 de 2013, que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro do Pacu, AMOBAPA, a adquirir uma área aforada de acordo com o título de aforamento do terreno, contrato número 0070/95, de 16 de novembro de 1995. Revoga-se as disposições em contrário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Tiradentes, 7 de abril de 2014. Justificativa. A presente proposta legislativa visa retirar da legislação municipal uma lei que se destinava a autorizar a Associação dos Moradores do Bairro do Pacu, AMOBAPA, a adquirir uma área aforada de acordo com o título de aforamento de terreno, contrato número 0070/95, de 16 de novembro de 1995. O município de Tiradentes, atendendo às diversas solicitações da Associação de Moradores do Bairro do Pacu, tendo em vista a referida associação, trata-se de entidade sem fins lucrativos, para que lhe seja doada uma área situada na rua Frei Veloso 101, bairro do Pacu, cidade de Tiradentes, com uma área total de 333,36 metros quadrados, com as seguintes confrontações: pela frente da rua Frei Veloso, 11 metros, pelos fundos confronta com o imóvel pertencente a AMOBAPA, 11 metros, pelo lado direito com o terreno pertencente ao senhor José Geraldo, 30 metros, pelo lado esquerdo com o imóvel de propriedade do senhor José Geraldo, 30 metros. Sendo uma das atribuições da AMOBAPA, trabalhos sociais com as crianças do bairro do Pacu, oferecendo aulas de reforço, comemorações com a comunidade de dias cívicos, bem como destinado ao atendimento social dos municípios, tudo de acordo com o Estatuto Anexo. Assim, necessita-se da revogação desta lei, pois a mesma dá autorização para aquisição de área supracitada de forma onerosa, não tendo a instituição acima condições financeiras para suportar qualquer ônus. Deste modo, com o voto dos nobres edis, para a aprovação do presente projeto de lei, Tiradentes 7, tem aqui o título de aforamento do terreno, né? O vereador João Marcos, você tem alguma coisa a explicar sobre? Sim, obrigado, presidente. Você fica à vontade. Primeiramente, havia sido aprovado aqui um projeto de lei para poder adquirir a área hoje pertencente à AMOBAPA, adquirida da Prefeitura. E essa área ficaria num custo aproximadamente com cerca de R$7 mil. E a Associação do Bairro Pacu não tem meios para estar arcando com esse custo. Então, conversando com os assessores jurídicos da Prefeitura, junto à presidente Nair, foi sugerida a revogação dessa autorização de aquisição, né, e mandou outro projeto para doação. A Câmara autorizando a doação, é permitido por lei, é uma associação que desenvolve um trabalho muito interessante dentro do bairro do Pacu. Já quero desejar os parabéns à presidente Nair França, pela garra, pela força que desenvolve o trabalho árduo lá na associação. Todos podem acompanhar como que a associação tem desenvolvido. Tem lei de utilidade pública, então já foi reconhecido como utilidade pública. Então, esse projeto, junto com o outro projeto que está logo depois, que é o projeto 13, né? Então, na verdade, ele deixa de ser aquisição e passa a ser doação conforme o artigo 13. Para isso, tem que revogar a aquisição, porque a Câmara já havia autorizado isso, então o prefeito não pode ter renunciar à receita e, por isso, precisa da aprovação da Câmara. Muito obrigado, presidente. Essa área de 336 metros é a área construída onde tem o prédio, a sede da Onde tem AMOBAPA? os dois prédios, exatamente. Aquele salão dos fundos e o salão da frente. A área, é até importante ressaltar que a área do campo não está incluída nesse projeto, visto que é uma área dividida entre as duas associações, a Associação do Pacu e a Associação da Santíssima. É uma área que me parece que o prefeito também tem outros planos com essa área, então ela não está inclusa aqui, e nem a referida rua que hoje
50 na lateral também. O que está incluso são os 2 salões, o salão aberto e o fechado. Projeto se encontra em discussão. Leonardo. Presidente, jamais, quero que entenda, eu não sou contra. Eu sou a favor, mas nós temos que ver, porque igual o João Marcos pronunciou, o prefeito revogando, pedindo a nós para revogarmos a lei e fazer uma doação, nós fizemos isso, se eu não estou enganado, com a Associação de Moradores do Alto da Torre, e teve que colocar um valor, um exemplo, simbólico. Eu acho que doação, nós temos aqui a nossa advogada que pode nos orientar melhor, ele de toda maneira está renunciando receita. Isso pode causar improbidade administrativa e ele ter problema até no Tribunal de Contas referente a isso. Então, eu achava que nós também aqui, igual o João Marcos havia dito anteriormente, precisava também, eu sei que foi a assessoria jurídica dele que fez, mas um parecer também para nos resguardar, um parecer da assessoria jurídica aqui da Câmara para nos resguardar. Então eu peço assim, para que a gente não faça errado e equivocado, eu espero, a presidente Naí está aqui, ela espero que entenda, o João Marcos, que é lá do bairro, e as demais pessoas, jamais sou contra. Eu só estou querendo fazer o trem muito bem resguardado para que a gente não venha com problema futuro. Então, a minha opinião é que fique em estudo, a gente marca uma reunião, anexa todos esses pareceres. Eu queria ouvir a posição da nossa assessora jurídica referente a esse questionamento de renúncia de receita, entendeu? Então, para que a gente não faça uma coisa equivocada. Então, para quem já esperou isso, quanto tempo, a Anaí já veio aqui, quantas vezes para que isso viesse para cá, nós aprovamos o ano passado, agora nós estamos revogando o que nós aprovamos, vamos votar doando. Então, eu acho assim, já teve erros, então eu entendo que um valor de 7 mil para a associação, que é sem fins lucrativos, é um valor alto, mas um valor simbólico. Um exemplo, eu acho que pelas informações que eu tive, eu já votei aqui para associações, não pode ser doação sem cobrar o mínimo possível. Eu acho que eu lembro, se eu não estou enganado, que quando fez com a Associação do Alto da Torre, colocou a tabela classificação como terreno rural, que era o valor mais baixo. É que hoje é menos de R$1. Então, eu espero que o João Marcos entenda, Anaí, jamais repito, não sou contra. Eu acho que nós devemos fazer o trem bem feito para que não cause problema futuro para ninguém, nem para a Câmara. A gente sabe que nós somos invioláveis de opinião, voto e decisão, mas também o prefeito está sendo sensato, mandou e tudo. Eu acho que a gente deveria deixar em estudo e marcar uma reunião com a assessoria jurídica da prefeitura para que ela anexe um parecer dela também no projeto. E eu queria ouvir, se possível, a nossa assessora jurídica sobre esse questionamento que eu estou fazendo, a renúncia de receita. Antes de eu passar para a assessora jurídica, o senhor tem algum questionamento? Sim, obrigado, senhor presidente. Vereador Léo, na verdade, com a revogação dessa aquisição e a aprovação da autorização de doação, não configura renúncia de receita. A renúncia de receita, ela configura quando a Câmara autoriza vender o terreno e a Prefeitura não vende, ou vende por um valor inferior. Isso é renúncia de receita. Agora, quando a Câmara autoriza a doação condicionada, que é o caso que vai ocorrer aqui de acordo com o projeto de lei 013, que aqui, ó, é a proibição de alienação. Então, ou seja, então a associação não pode alienar o terreno. Também, se a associação deixar de ser associação no período de 2 anos, o terreno volta de novo para a municipalidade. E também a proibição de utilização do bem doado como garantia de qualquer natureza do donatário. Então, a associação não pode dar esse bem como garantia de outra coisa, trocar, enfim. Então, é uma doação condicionada, e visto que ela tem uma lei de utilidade pública. Então, ela pode receber, sim, benefício do poder público. Então, foi uma coisa estudada, até com a doutora Elvira, permita citar na ausência dela aqui, mas foi uma coisa conversada também com o doutor Luiz, me parece, foi conversado justamente com essa preocupação da renúncia de receita. Então, se a Prefeitura doasse para a Associação de Moradores do Pacu esse terreno com a primeira autorização, configuraria sim renúncia de receita, porque a Câmara autorizou vender e não doar. Mas agora, com a revogação desse, a aprovação desse, a Câmara passa a autorizar a doação. E é uma doação condicionada, ou seja, ela não está doando por qualquer fim. Existe um fim condicionado na lei e ela tem lei de utilidade pública. Então, isso torna ela de utilidade pública. Ela deixa de ser como uma pessoa física,
como um cidadão que chega aqui na Câmara e recebe uma doação. Ela deixa de ser isso. Ela passa a ter uma utilidade pública dentro do município. Então, eu vejo, como já foi mandado pelo Executivo, está com a justificativa, acho plausível a nossa assessora jurídica dar uma explanação, muito interessante, mas o mais rápido possível, que nós pudermos aprovar esse projeto, é importante para a Mobapa, porque a Mobapa precisa de investimento, precisa de fazer determinados investimentos, não consegue por não ter a escritura da área. Tá? Muito obrigado e respeito a colocação do senhor, vereador Léo. Doutora, a senhora quer tirar a dúvida do vereador Leonardo? Qual é a pergunta do senhor, Leonardo? Em relação à doação, se é constitucional. Renúncia de receita. Se configura renúncia de receita. Olha, boa noite. Esse projeto chegou aqui na casa hoje, então, né, eu teria que analisar melhor, mas, a princípio, teria que ter uma avaliação prévia também, pela Lei 8666, ainda que possa haver a hipótese da doação. Então, de qualquer forma, eu acho interessante deixar em estudo para a gente fazer um parecer, já que esse projeto chegou hoje na casa. E seria bom o parecer da doutora Elvira também. Né, alguém do jurídico lá. Eu aqui também eu gostaria de perguntar para o senhor, João Marcos, é o seguinte. Lado esquerdo, José Geraldo, né, 30 metros. Lado esquerdo, o imóvel de frente para a rua, certo? Certo, para a rua Frei Veloso. Lado esquerdo, José Geraldo. O lado direito, eu tenho uma dúvida aqui, porque nós votamos, o lado direito hoje já configura uma rua, que é Fernando Rocha Pita. Ah, sim. Tá certo. Então, assim, o senhor está me entendendo? Então, não pode ser José Geraldo também. Porque hoje existe uma rua. Entendi. Entendeu? Eu entendi. Então, assim, eu até como presidente da Comissão de Administração Pública, eu vou levar para que faça uma correção também nisso. Por isso que eu não me atentei muito a isso, porque claro, na justificativa. Porque aqui também no título de aforamento, está vendo aqui, ó, aqui sim, lado direito, José Geraldo, está certo. Mas hoje tem que ser feita essa correção, porque hoje é configurado como uma rua, né? Até que o vereador João deu nome a essa rua. Então, assim... Na verdade, presidente, desculpa interromper o senhor. Não, pode falar. A justificativa deveria ser corrigida no segundo projeto, o 13, né? Que é o projeto que vai passar a ser vigente, né? Nesse também, né? Porque aqui está mencionando o lado direito. Uma correção assim de português. Faz uma correção, eu vou pedir que seja corrigido o mais rápido possível. Eu entendo da necessidade da urgência, claro. Que senão fica parado. Na próxima reunião eu estou com parecer. O resto está tudo aqui, ó, topografia, está tudo ok. Tem uma declaração também da presidente sobre a questão da... Eu já venho acompanhando isso há muito tempo. Eu sei da necessidade da Mobapa, né, em relação a adquirir as documentações, né, senão se para tudo. Então, alguém mais quer comentar sobre o projeto? Aí é o seguinte, se todos me derem licença, é o seguinte, projeto de lei número 13, essa é a continuação. Aqui a gente revoga a lei, e aqui nós estamos autorizando a doação, né, de bens imóveis e tal, entendeu? Aqui fica autorizado a realizar na área de 336 metros para associações de moradores do bairro do Pacu, inscrito no CNPJ, está tudo ok. A doação autoriza por essa lei, caracterizada como incentivo de implantação de serviços sociais aos municípios de Tiradentes. Fica concedida a proibição da alienação pelo donatário da área doada. A reversão ao município, o caso de não atendimento à finalidade da doação do prazo de 2 anos, né, ou de cessação das razões que a justificam, a proibição de utilização do bem doado como garantia de qualquer natureza pelo donatário. Artigo 3º, ficam revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, está aqui a justificativa, né? Tem também aqui as áreas, os confrontantes. Então, eu vou pedir para que façam as modificações e
se possível, eu vou pedir a assessoria jurídica do município para que venha, né, e que possa esclarecer qualquer dúvida de qualquer vereador na próxima reunião. Então, esse projeto de lei, né, número 12 e o número 13, né, que é casado, os dois, eu vou colocar em estudo, passando para a comissão, né, a Comissão de Administração Pública, que é Salvo, Ricardo e Felipe. Eu, se possível, essa semana ainda, Felipe e Ricardo, eu gostaria, né, a gente reunir, entendeu? Para resolver tudo isso com a assessoria jurídica. Eu gostaria que os dois estivessem com o celular ligado amanhã ou depois, e assim que a doutora Elvira estiver presente na prefeitura, eu vou ligar para os senhores. Ok? Então, gente, o projeto 12 e 13 ficarão em estudo, passando para a Comissão de Administração Pública. Então, dando sequência, né, como os nossos projetos estão terminados, quero passar a palavra à comunidade. Na ordem por escrito, a senhora Lili, a senhora fica à vontade, a senhora tem o tempo, a senhora explanar, tirar alguma dúvida, fazer algumas perguntas para